Direitos humanos existem porque estão escritos na lei ou porque são moralmente verdadeiros? Pense comigo por um instante. Quando a gente diz toda pessoa tem direito à vida, à liberdade, à dignidade, estamos fazendo uma afirmação jurídica ou uma afirmação filosófica? Estamos descrevendo o que está nos tratados internacionais ou estamos declarando algo que seria verdadeiro mesmo se nenhum tratado existisse? Essa pergunta não é só um exercício intelectual, ela toca o coração do que significa ser humano. Porque se os direitos humanos só existem porque alguém os escreveu na declaração, então eles podem desaparecer se outro alguém rasgar essa declaração. Mas se eles existem antes da lei, se são algo que pertence à própria condição humana, aí a conversa muda completamente de figura. Nos 3 episódios anteriores dessa série sobre direitos humanos, a gente caminhou juntos por um percurso. Primeiro, exploramos a história dos direitos humanos, como surgiram, como evoluíram. Depois, investigamos a definição, o que são exatamente esses direitos. E no terceiro episódio, mergulhamos na internacionalização, como eles se tornaram uma linguagem global, como a ONU, os tratados, as cortes internacionais. E agora chegou a hora de dar um passo mais fundo, chegou a hora de perguntar por quê? Por que direitos humanos existem? Em que eles se fundamentam? São construções políticas ou verdades morais? A gente já viu isso brevemente no primeiro episódio e agora está na hora de a gente aprofundar na filosofia. Então, esse é o episódio da filosofia dos direitos humanos, onde a gente vai começar a abordar a parte da filosofia relativa aos direitos humanos. E se você acha que filosofia é coisa distante da vida real, eu te convido a ficar comigo pelos próximos minutos. Porque essa discussão não é só sobre conceitos abstratos, é sobre o que nos torna dignos de respeito. É sobre por que ninguém pode nos torturar, nos escravizar, nos silenciar. É sobre os alicerces invisíveis que sustentam a casa inteira dos direitos humanos. Vamos juntos? Vem comigo nesse novo episódio da Odisseia Filosófica. Antes de mergulharmos nas questões filosóficas profundas, vamos contextualizar. Porque não dá para entender os debates sobre o fundamento dos direitos humanos sem entender o fenômeno dos direitos humanos no mundo contemporâneo, mais particularmente nos dias de hoje. E esse fenômeno é impressionante. Hoje, em pleno 2026, qualquer governo, qualquer líder político, qualquer organização internacional precisa, de alguma forma, prestar contas aos direitos humanos. Pode cumprir mal, pode violar, pode fingir que cumpre, mas não dá para simplesmente ignorar. Os direitos humanos se tornaram a linguagem moral e política do nosso tempo. Repetindo, os direitos humanos se tornaram a linguagem moral e política do nosso tempo. Claro que isso não caiu do céu, não foi sempre assim. Como a gente viu nos episódios anteriores, os direitos humanos ganharam força institucional, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, com a criação da ONU em 1945 e a Declaração Universal de 1948. Mas podemos falar de algo interessante também. Desde os anos 70 e 80, 6 grandes fatores aceleraram ainda mais essa expansão global dos direitos humanos, além daquilo que a gente já discutiu anteriormente. E vale a pena a gente olhar para esses fatores porque eles explicam como os direitos humanos se tornaram tão centrais hoje, nos dias de hoje. Primeiro fator, o surgimento do nacionalismo e das expectativas crescentes no mundo em desenvolvimento depois do fim dos impérios coloniais pós-Segunda Guerra. Pensa comigo. Países que antes eram colônias, na África, na Ásia, na América Latina, conquistaram independência. E esses povos passam a exigir não só soberania política, mas também direitos. Direitos civis, direitos sociais, direitos econômicos. A descolonização não foi só um processo de independência territorial, foi também um processo de reivindicação de dignidade humana. Segundo fator, a defesa pública dos direitos humanos como parte central da política externa de países, especialmente a partir do presidente americano Jimmy Carter nos anos 70. Carter fez algo inovador. Ele colocou os direitos humanos no centro da diplomacia americana. Antes, a política externa era dominada por interesses estratégicos, geopolítica, Guerra Fria. Carter disse, não, a gente também precisa olhar como os governos tratam seus próprios cidadãos. Isso legitimou internacionalmente a ideia de que direitos humanos não são assunto interno de cada país. São algo mais do que isso. Claro que isso gerou tensões. Porque quem decide o que são direitos humanos? Quem tem autoridade moral para cobrar? Essas perguntas continuam vivas até hoje. Mas o ponto é, Carter abriu uma porta. E outros países, outras organizações seguiram por essa porta.
Terceiro fator, o surgimento e a expansão de ONGs transnacionais de direitos humanos. Pensa em organizações como a Anistia Internacional ou o Médicos Sem Fronteiras. Essas organizações não são governos, são da sociedade civil. E elas começaram a monitorar violações, denunciar abusos, pressionar estados. Elas criaram uma rede global de vigilância. E aqui tem uma coisa importante. Essas ONGs não dependem só da lei. Elas mobilizam a opinião pública. Elas apelam para a consciência moral das pessoas. Elas dizem, olha o que está acontecendo aqui. Olha o que está acontecendo aqui. Isso é inaceitável. E muitas vezes a pressão moral dessas organizações consegue o que a lei sozinha não conseguiria. E até ampliando isso, a opinião pública consegue muitas vezes o que a lei sozinha não conseguiria, ou que o interesse político ali dos governantes não contemplaria. Quarto fator, a explosão mundial de ensino e pesquisa sobre direitos humanos em universidades, escolas e centros de formação. Direitos humanos viraram disciplina acadêmica, viraram um tema de pesquisa, viraram um conteúdo de educação básica em muitos países. Isso significa que novas gerações crescem já pensando em termos de direitos humanos. Isso cria uma cultura, um vocabulário compartilhado. Quinto fator, a proliferação de grandes conferências da ONU em áreas como direitos das crianças, direitos das mulheres, desenvolvimento social, meio ambiente. A ONU começou a reunir países do mundo inteiro para debater temas específicos. E em cada uma dessas conferências, os direitos humanos eram um eixo central. Isso foi consolidado aos poucos, ou melhor, isso foi consolidando aos poucos uma agência global de direitos. E o sexto e último fator, talvez o mais evolucionário, o desafio intelectual e político do feminismo. O movimento feminista não apenas reivindicou o direito das mulheres, o que por si só já seria enorme. Ele fez algo mais profundo. Questionou as estruturas patriarcais que sustentavam a própria ideia de direitos humanos. Ele denunciou que muitas declarações de direitos, ao longo da história, eram universais só na teoria, mas na prática excluíam mulheres, excluíam grupos racializados, excluíam povos colonizados. O feminismo perguntou: de quem são esses direitos universais? Quem é que define o que é ser humano? E ao fazer essas perguntas, o feminismo expandiu a própria ideia de direitos humanos. Tornou-os mais inclusivos, mais atentos às desigualdades estruturais. Então, olha só: descolonização, diplomacia de direitos humanos, ONGs, educação, conferências globais, feminismo. Esses 6 fatores juntos criaram uma rede mundial de promoção e proteção dos direitos humanos. E isso nos traz uma realidade inegável. Hoje, independentemente das atitudes e políticas de cada governo, a demanda popular por direitos humanos, por justiça, por economia, por liberdade política, por dignidade, é inquestionável. Mas essa transição toda, essa centralidade dos direitos humanos no mundo contemporâneo, não significa que tudo vai bem. Muito pelo contrário. E é aí que a gente vai falar um pouquinho sobre os desafios contemporâneos relacionados a esse tema. Vamos falar com franqueza. Os direitos humanos enfrentam desafios enormes. E para entender filosoficamente o que eles são, a gente também precisa olhar para essas dificuldades concretas, além do que a gente já trabalhou nos episódios anteriores. Porque uma coisa é dizer, toda pessoa tem direito à vida, à liberdade, à dignidade. Outra coisa bem diferente é garantir esses direitos na prática. A aplicação dos direitos internacionais, ou melhor, a aplicação do direito internacional dos direitos humanos depende, em grande parte, do consentimento voluntário das nações. Do consentimento voluntário das nações. Traduzindo, não existe uma política mundial que bate na porta de um país e diz: você violou os direitos humanos, você vai preso. Não funciona assim. O sistema internacional é construído sobre tratados, convenções, compromissos, e cada país decide se assina, se ratifica, se cumpre. E aí começam os problemas. Primeiro problema: muitos estados simplesmente não ratificam os tratados de direitos humanos, ou ratificam com tantas reservas, tipo cláusulas de escape, que o tratado perde o dente. Segundo problema: os sistemas de monitoramento são fracos. Muitos tratados dependem de relatórios que os próprios estados fazem sobre si mesmos. É tipo pedir para o aluno fazer sua própria prova e se dar a nota.
a tentação de embelezar a situação, de passar pano para o que está sendo feito, de negar coisas que violariam os direitos humanos, é enorme. E terceiro problema, falta de dinheiro. Implementar direitos humanos custa, exige estrutura, instituições, políticas públicas. Em muitos países, especialmente os mais pobres, não têm recursos suficientes para isso. Ou dizem que não tem. Então, a gente viu que existem estados que não ratificam esses tratados, existem sistemas de monitoramento, mas eles são fraquíssimos. Tem seus problemas também nesses sistemas, e tem uma questão financeira, né? Uma questão econômica relativa a isso. Além disso, há um quarto problema, que é ainda mais profundo, e tem a ver com o contexto político e econômico global das últimas décadas. Desde o fim da Guerra Fria, o mundo foi dominado pelo neoliberalismo, uma visão de mundo que prioriza o mercado livre, a desregulamentação, a redução do papel do Estado. E o neoliberalismo, por princípio, resiste à regulação estatal e à regulação do mercado. Pensa assim, se você tem uma empresa, o Estado chega dizendo, você precisa garantir salário digno, jornada limitada, direitos trabalhistas, o empresário pode ver isso como uma interferência na liberdade econômica. E numa visão neoliberal radical, o mercado deveria se autorregular, sem essas amarras, sem o Estado intervir. Mas direitos humanos, especialmente os direitos econômicos e sociais, exigem regulação, exigem que o Estado haja, exigem que o mercado seja limitado em nome da dignidade humana. E aí rola um choque entre a lógica dos direitos humanos e a lógica do capitalismo neoliberal. E tem mais um desafio contemporâneo gigantesco, a questão da responsabilidade corporativa. Hoje, as grandes corporações, multinacionais, gigantes da tecnologia, conglomerados financeiros, têm um poder imenso, às vezes maior que o poder de muitos estados. E quem é que fiscaliza essas corporações? Quem garante que elas não violem direitos humanos na cadeia de produção? Quem impede que uma empresa polua rios, explore trabalho infantil, desrespeite comunidades indígenas? Essas perguntas não têm resposta fácil. E elas mostram que os direitos humanos hoje precisam lidar não só com os estados opressores, mas também com poderes corporativos, que operam além das fronteiras internacionais. Mas apesar de tudo isso, das fragilidades, dos desafios, das tensões, há algo importante. É certo que, por necessidade e por realismo, a preocupação com o avanço dos direitos humanos está aqui para ficar. Por quê? Porque as demandas populares não vão embora. As pessoas continuam exigindo dignidade, justiça, liberdade. E governos e organizações, por melhor ou por pior, precisam responder essa demanda popular. Mas agora, depois de entender o fenômeno, os desafios dos direitos humanos no mundo real, agora sim estamos preparados para sair dessa parte mais geral que envolve os direitos humanos e mergulhar na filosofia. Hoje vamos perguntar, afinal, o que são os direitos humanos? Como definir esses conceitos? Ou melhor, esse conceito. Agora vamos devagar. Porque aqui a gente entra no terreno da filosofia moral e da filosofia política. E a pergunta parece simples, mas é profunda. O que faz de algo um direito humano? A gente pode começar não com uma lista de direitos específicos, tipo direito à vida, direito à liberdade, direito à educação, mas com uma descrição conceitual. Ou seja, quais são as características que definem a ideia geral de direitos humanos? A gente pode falar que existem 4 características centrais que definem a ideia geral de direitos humanos. Vamos lá? Primeira característica: direitos humanos são direitos. Parece óbvio, né? Mas não é. Porque dizer que algo é um direito significa algo específico. Significa que existe um titular desse direito, a pessoa que possui o direito, e um dever correlato. Alguém, um Estado, uma instituição, outra pessoa, que tem a obrigação de respeitar, proteger ou garantir esse direito. Pensa assim, se você tem direito à moradia, isso implica que alguém, no caso o Estado, tem o dever de criar condições para que você tenha acesso à moradia. Não é só uma aspiração bonita, é uma relação de direito e dever. E a maioria dos direitos humanos são o que os filósofos chamam de claim rights, direitos de reivindicação. Eles impõem
responsabilidade concreta sobre os outros. Claro, alguns direitos humanos são mais aspiracionais, tipo metas progressivas que os estados devem buscar. Por exemplo, o direito ao desenvolvimento econômico. Mas, mesmo esses direitos fracos, ainda têm uma força normativa. Eles dizem, isso é importante, isso deve ser buscado. Então, primeira característica, direitos humanos são direitos. Sendo direitos, eles também implicam em deveres. Né? Segunda característica, direitos humanos são plurais. Ou seja, não existe um único direito humano. Existem vários. Existe uma lista. Agora dá para imaginar alguém dizendo, não, existe só um direito fundamental, tipo o direito à dignidade e todos os outros derivam dele. Isso até faz sentido filosoficamente, inclusive. Mas não é assim que a gente trabalha com direitos humanos na prática. Na prática, a gente tem listas. A Declaração Universal, por exemplo, tem 30 artigos. O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos tem dezenas de direitos, melhor dizer. E por aí vai. Alguns filósofos defendem listas curtas, tipo, vamos focar mais nos direitos essenciais. Outros defendem listas longas, quanto mais direitos, melhor proteção. Mas todo mundo concorda, direitos humanos vêm do plural. Então, primeira característica, direitos humanos são direitos. Segunda característica, direitos humanos são plurais. Sejam muitos direitos, sejam poucos direitos. Fato é que não é somente um. Terceira característica, direitos humanos são universais. Né? A gente já falou essas características, querendo ou não, a gente já falou muito nos outros episódios. A gente está aqui só para ir deixando mais claro para poder entrar na discussão filosófica, tá? Aqui a coisa fica mais interessante, porque dizer que direitos humanos são universais significa dizer que todo ser humano vivo, ou melhor, toda pessoa, os possui. Você não precisa ser cidadão de um país específico, você não precisa ter uma religião específica, você não precisa ter nascido numa classe específica, numa classe social específica. Você tem direitos humanos simplesmente porque você é humano, porque você é um ser humano. E tem mais, direitos humanos existem independentemente de estarem ou não reconhecidos na lei, na moral ou na cultura do seu país. Pensa assim, se você nasceu numa ditadura que não reconhece a liberdade de expressão, você ainda assim tem direito à liberdade de expressão. O regime está violando o seu direito, mas o direito continua existindo. Ele não desaparece só porque o governo não reconhece esse direito. Claro, isso precisa de algumas qualificações, porque nem todo direito humano se aplica a todo mundo o tempo todo. Por exemplo, o direito de votar é um direito humano, mas só se aplica a cidadãos adultos de um país. Crianças não votam. Estrangeiros não votam nas eleições de um outro país que não deles. Outro exemplo, o direito à liberdade de movimento pode ser suspenso temporariamente em situações extremas, tipo um desastre natural, tipo uma pandemia, né? A gente viu a questão dessas restrições de movimento, né? Na época da pandemia. Então, a universalidade dos direitos humanos não é absoluta, mas é uma universalidade presuntiva. Todos os seres humanos têm esses direitos, a menos que haja razões muito fortes para limitá-los. Então, primeira característica, direitos humanos são direitos. Segunda característica, direitos humanos são plurais. Terceira característica, direitos humanos são universais. Com algumas ressalvas em relação a esses universais, né? E quarta característica, direitos humanos têm alta prioridade. Isso é crucial. Por quê? Se os direitos humanos fossem normas fracas, tipo recomendações gentis, eles não teriam força para competir com outras preocupações poderosas, tipo segurança nacional, estabilidade econômica, autodeterminação. Direitos humanos são normas de importância máxima. Violá-los é uma grave afronta à justiça, como dizia o filósofo Maurice Cranston. Mas atenção, alta prioridade não significa que direitos humanos são absolutos. Eles podem, em circunstâncias excepcionais, ser limitados ou ponderados com outros valores. Por exemplo, você tem direito à privacidade. Mas se você está planejando um atentado terrorista, o Estado pode intervir na sua privacidade para proteger o direito à vida de outras pessoas. Na verdade, o Estado deve intervir, né, para evitar que aquele atentado aconteça. Então, direitos humanos são resistentes a trade-offs, mas não imune a trade-offs. Tem mais uma coisa, nem todos os direitos humanos têm a mesma prioridade. O direito à vida, por exemplo, geralmente é visto como mais fundamental que o direito à privacidade. Né? Em uma situação de conflito em que ou você garante o direito à vida ou você garante o direito à privacidade, o direito à vida prevalece. Se não me falha a memória, a gente discutiu um pouco disso, né, no primeiro episódio, ou foi no primeiro ou foi no segundo episódio. A gente discutiu um pouco disso, aqui a gente entra mais para reforçar. Então, recapitulando, direitos humanos são direitos,
porque impõem deveres, são plurais, vêm em listas, com muitos ou poucos, mas vêm em listas, são universais, todo ser humano os possui, e têm alta prioridade. São normas de importância máxima. Mas agora vem a pergunta que não quer calar. De onde vêm esses direitos? Por que direitos humanos existem? A gente discutiu isso no primeiro episódio da nossa série. Né? Agora vamos mergulhar ainda mais fundo com toda a base que a gente adquiriu até agora. Essa é a pergunta das perguntas aqui na questão, né? Como direitos humanos existem? Como os direitos humanos existem? E aqui, meu amigo, minha amiga, a gente entra num terreno onde os filósofos discordam profundamente. Né? Eles sempre discordam, mas aqui muito mais do que o normal. Porque a resposta a essa pergunta não é só técnica. Ela envolve metafísica, ela envolve ética, ela envolve política. Vamos organizar aqui as principais respostas filosóficas a essa questão. Primeira possibilidade: direitos humanos existem como normas do direito nacional e internacional. Essa é a resposta mais simples e prática, inclusive, né? Direitos humanos existem porque foram promulgados em tratados, constituições, leis. Por exemplo, o direito humano de não ser escravizado existe porque o artigo 4º da Convenção Europeia de Direitos Humanos diz que ele existe. E porque o artigo 8º do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos diz que ele existe. É tipo perguntar, por que existe o direito de dirigir só a partir dos 18 anos? E a resposta é porque a lei diz isso. Simples assim, né? Mas aí surge um probleminha. Se direitos humanos existem porque foram promulgados, então eles dependem completamente de decisões políticas e contextos históricos, né? E se o governo resolve revogar esses direitos? E se um tratado deixa de ser ratificado? Os direitos desaparecem? Muita gente acha que não. Muita gente acha que direitos humanos têm raízes mais profundas do que a simples promulgação legal. E aí a gente entra na segunda possibilidade. Direitos humanos são dados por Deus. A gente até viu a questão de direitos humanos são direitos naturais, lá no primeiro episódio, né? A gente falou sobre Antígona, a diferença entre direito natural, direito positivo, de certo modo, né? E aqui a gente reforça que, geralmente, quando se assume que direitos humanos são direitos naturais, geralmente está sendo dada uma versão teológica da coisa, tá? Que esses direitos humanos são garantidos, são dados por Deus. É uma visão teológica, tem uma longa história, tá? A gente não vai focar tanto aqui na questão do direito natural, porque a gente já falou lá no primeiro episódio, tá? Vamos verificar aqui esse argumento sendo utilizado teologicamente. Tem uma longa história, tá? A Declaração de Independência dos Estados Unidos, de 1776, diz explicitamente que as pessoas são dotadas pelo Criador de direitos à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Para quem tem fé, essa é uma resposta poderosa, porque se Deus, o legislador supremo, concedeu esses direitos, então nenhum governo pode tirá-los. Foi dado por Deus. Mas aí aparecem dois probleminhas. Primeiro, direitos divinos precisam ser muito gerais e abstratos para valer ao longo dos milênios. Tipo direito à vida, à liberdade. Mas os direitos humanos contemporâneos são específicos e institucionalizados. Tipo, direito a um julgamento justo, direito à educação, direito à previdência social. Como é que a gente passa dos direitos divinos gerais para os direitos humanos específicos de hoje? Como é que há essa transição? Como é que esses direitos existiam desde que o universo surgiu? E desde que o universo surgiu já tinha sido criado o direito à previdência social, que é um conceito que passou a existir na história da humanidade há alguns séculos, né? Há alguns anos atrás. Não desde a criação do homem. Segundo problema, nem todo mundo acredita em Deus, ou pelo menos não no mesmo Deus, inclusive, né? Bilhões de pessoas hoje não compartilham das tradições cristãs, judaicas ou islâmicas, que geralmente são as tradições que vão mais pensar por essa questão dos direitos humanos ser algo teológico. Então, se você fundamenta direitos humanos em Deus, você precisa convencer essas pessoas a aceitarem uma visão teológica específica. Isso é muito mais fácil do que convencê-las do que direitos humanos são importantes. Ou melhor, não é muito mais fácil. Isso é muito mais difícil, por sinal. Né? Porque imagina, você convencer alguém que direitos humanos devem ser respeitados é uma coisa, mas outra coisa é você tentar convencer para alguém que não acredita em Deus que Deus existe.
você atrelar essa discussão à crença na existência de Deus e de um Deus específico, né? O Deus judaico, o judaico-cristão, vamos colocar assim. Na prática, a promulgação legal, aqueles tratados, aquelas constituições, oferecem uma segurança prática, tá, muito maior do que fundamentações teológicas. É mais fácil a gente pensar em direitos humanos como direitos que foram promulgados, vamos colocar assim, que existem porque tem tratados que dizem que existem, do que colocar um criador no meio da história, porque aí fica muito mais difícil a gente falar sobre isso. A gente pode fazer um episódio mais à frente para até falar um pouquinho sobre essa visão teológica da coisa, mas aqui, como a gente está abordando a visão filosófica, a gente vê que é uma visão problemática, tá? Principalmente porque você está dizendo que algo é universal e está colocando essa universalidade com base numa única crença. Né? A crença, embora a crença judaico-cristã, a crença islâmica, em detrimento de todas as outras. Por exemplo, a gente discutiu sobre relativismo, né? Enfim, aqui abre margem para inúmeras perguntas, certo? Terceira possibilidade. Direitos humanos existem como parte das moralidades humanas reais. Essa é uma visão interessante. Uma visão nova por aqui, né? A ideia de que todo grupo humano tem uma moralidade, normas de comportamento respaldadas por razões e valores. E se todas, ou quase todas as culturas humanas têm normas contra o assassinato de inocentes, contra a tortura, contra a escravidão, então essas normas constituem direitos humanos. O apelo dessa terceira visão é que ela não depende de Deus nem de leis escritas. Ela diz, olha, existe um consenso moral universal. E esse consenso é a base dos direitos humanos. Todas as culturas, as sociedades garantiam esse direito. Se todo mundo garante esse direito é universal, logo é um direito humano. Para pra pensar, você consegue pensar em algum problema nessa visão? Você conseguiu aí captar? Então, o problema é que esse consenso não existe completamente, né? Ainda há culturas, grupos, contextos onde normas básicas de direitos humanos para a gente hoje são violadas ou rejeitadas. Em que, inclusive, a própria moralidade daquela cultura indica a violação ou a rejeição daquele direito. E mais, declarações como universal não apenas descrevem um consenso existente, elas propõem novas normas. Elas querem transformar as moralidades existentes, não só espelhá-las. Tá? Então, ó, a gente vê que a primeira versão, né, existe porque as leis dizem que existe, tem seus problemas. Ela deixar de existir, eles vão deixar de existir, né? A segunda, sobre a visão teológica, a gente viu que tem seus problemas também, né? Porque atrela a uma discussão sobre Deus existir ou não. E tem muita gente que não necessariamente acredita em Deus ou acredita no Deus judaico-cristão. Essa terceira, dessa moralidade implícita, nem toda civilização, nem toda cultura, nem em toda época concorda. E essas declarações elas também incluem novos direitos, porque elas também buscam transformar a moralidade, né? Por meio dessas proposições. Vamos para mais uma, né? Vamos para mais uma possibilidade. Quarta possibilidade. Falei três, mas vamos para uma quarta aqui. Vamos discutir mais uma. Direitos humanos existem como normas de uma moralidade justificada. E aqui a gente entra na resposta que muitos filósofos contemporâneos defendem, uma visão mais contemporânea da coisa. Inclusive, pensa assim, a ideia é que direitos humanos não dependem de estarem inscritos numa lei, nem de terem sido dados por Deus, nem de serem consenso universal. Eles existem porque há boas razões morais e práticas para afirmá-los. Então, pensa assim, há um direito humano contra a tortura. É dizer a mesma coisa que há razões morais muito fortes para acreditar que torturar é sempre errado e que proteções devem existir contra essa prática. Vê a diferença em relação às outras? Não é porque Deus existe, não é porque tem na lei, não é porque toda a civilização concorda. É porque existem razões morais muito fortes para a gente defender o direito de um ser humano não ser torturado. Então, essa visão pressupõe algo importante, a objetividade de razões morais. Ou seja, assim como existem maneiras confiáveis de descobrir como o mundo físico funciona, ou como construir prédios seguros,
Existem também maneiras confiáveis de descobrir o que as pessoas podem justificadamente exigir uma das outras e o que podem exigir dos governos. A Declaração Universal de 1948 parece operar exatamente com essa lógica, inclusive. Ela não estava só descrevendo um consenso existente, ela estava propondo uma moralidade política justificável com base na tragédia que foi a Segunda Guerra Mundial. Para evitar que aconteça um novo holocausto, por exemplo. E a resposta, ou melhor, e a aposta é que, mesmo que hoje não haja unanimidade, um acordo nacional é possível se as pessoas se comprometerem com uma investigação moral e política séria e de mente aberta. Você consegue imaginar um problema nessa visão? Né? Porque tem um probleminha. A existência dos direitos humanos fica dependendo de boas razões, o que pode parecer uma base frágil. O que são boas razões? A gente pode discutir, né? O que são essas boas razões? O que, é que você está falando que é boa razão? É boa razão mesmo? Porque uma boa razão para mim pode não ser para uma outra pessoa de outra cultura, inclusive, né? Mas talvez a resposta seja: a melhor forma de existência dos direitos humanos combina uma robusta existência legal com uma sólida fundamentação moral. E é exatamente sobre essas fundamentações morais que a gente vai falar nos próximos minutos aqui desse episódio. Vamos explorar duas das teorias filosóficas mais influentes: a teoria da autonomia e a teoria da dignidade humana. Agora vamos mergulhar, né, nessas formas mais poderosas de justificar filosoficamente os direitos humanos. Teoria da autonomia, teoria da agência humana. A ideia central é: direitos humanos protegem a capacidade humana de agir livremente, de tomar decisões, de construir um projeto de vida. Pensa assim: o que nos torna especiais como seres humanos? O que nos diferencia de outros animais? Uma resposta clássica é a nossa capacidade de refletir, de escolher, de planejar nossa própria vida. Você não é só levado pela vida como uma folha ao vento. Você consegue pensar quem eu quero ser, o que é uma vida boa para mim, que valores eu quero seguir. E aí você age de acordo com essas reflexões. Essa capacidade, tá? Essa capacidade de você refletir, de escolher, de planejar a sua própria vida, a gente chama de agência. Ela é o coração da nossa dignidade como pessoas. Um dos grandes filósofos a defender essa visão foi Alan Gewirth, lá nos anos 1980. Gewirth fez um argumento ousado. Ele disse: todo agente racional que quer sobreviver e agir precisa de liberdade e bem-estar. Essas são condições indispensáveis para qualquer ação: liberdade e bem-estar. E aí Gewirth faz uma virada interessante. Ele diz: se eu, como agente, exijo que os outros respeitem minha liberdade e meu bem-estar, então, por consistência lógica, eu tenho que reconhecer que outros também têm direito à liberdade e ao bem-estar deles. Outros também têm esse direito. Se eu exijo que respeitem minha liberdade e meu bem-estar, eu também tenho que pensar que os outros também podem exigir. Então, tipo assim, se eu digo ninguém pode me bater, mas ao mesmo tempo eu saio batendo nos outros, eu estou sendo incoerente. Como assim? Ninguém pode te bater e você pode bater nos outros. Para ser coerente, é preciso você reconhecer. Ok, ninguém pode bater em ninguém. Essa é uma versão da chamada regra de ouro. Não faça aos outros o que você não quer que façam a você. E Gewirth tenta mostrar que essa regra não é só uma recomendação gentil, é uma exigência lógica da própria condição de ser um agente. É uma exigência lógica. Claro, esse argumento gerou muita discussão. Muitos filósofos questionaram: será que realmente é logicamente necessário reconhecer os direitos dos outros? Ou isso é uma escolha moral que a gente faz, mas não uma conclusão inevitável? Mais recentemente, outro filósofo chamado James Griffin defendeu uma versão parecida, mas menos ambiciosa logicamente. Griffin diz: direitos humanos protegem a agência normativa, ou seja, a nossa capacidade de formar, revisar e buscar concepções de uma vida que vale a pena ser vivida. E Griffin afirma que essa capacidade é extremamente valiosa. Às vezes, as pessoas valorizam mais essa capacidade do que a própria felicidade, inclusive, que a própria felicidade imediata. A capacidade de formar, revisar, buscar concepções de uma vida que vale a pena ser vivida, pode ser mais valorizada do que a busca de pequenas alegrias.
Pense num artista que vive numa vida difícil, mas continua criando sua arte porque aquilo dá sentido à vida dele. Ou num ativista que enfrenta perigos porque acredita naquela causa que ele defende. Eles não estão necessariamente buscando a felicidade. Eles estão buscando autenticidade. Eles estão buscando propósito. E para Griffin, é exatamente isso que direitos humanos protege. A nossa capacidade de sermos autores da nossa própria vida. Então, a visão da autonomia diz: direitos humanos existem porque somos seres capazes de agir, de escolher, de buscar o sentido. E proteger essa capacidade de agir, de escolher, de buscar o sentido, é proteger o que há de mais fundamental em nós. Mas tem um problema que alguns filósofos apontam como sempre, né? E é um problema importante. Se você fundamenta direitos humanos só na autonomia, você pode acabar deixando de fora alguns direitos que são muito relacionais, como é o caso da igualdade e da justiça. Por exemplo, ou direitos que têm relação com igualdade e justiça. Então, por exemplo, o direito a salário igual para trabalho igual. Se todo mundo que faz o mesmo trabalho tem que receber o mesmo valor. Ou o direito a não ser discriminado, a não sofrer preconceito. Esses direitos não são sobre eu poder agir livremente, sobre agência, né? Não são só sobre isso. São sobre sermos tratados com igual respeito, sermos tratados com igual justiça, sermos tratados com igual dignidade. E aí alguns filósofos vão dizer, autonomia é importante, mas não é suficiente. A gente precisa de algo mais. A gente precisa falar também da dignidade humana. E chegamos ao conceito mais invocado, mais poderoso, talvez mais misterioso da filosofia dos direitos humanos: dignidade humana. Se você abrir a Declaração Universal de 1948, as primeiras palavras são: considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz do mundo. Da paz no mundo, melhor dizendo. Dignidade humana está ali, né? Considerando que o reconhecimento da dignidade humana inerente a todos os membros da família humana, a dignidade humana está presente aí, logo no começo, como se fosse o alicerce de tudo. Mas o que é dignidade humana, né? Por que ela fundamenta esses direitos? Vamos devagar. Porque dignidade é um conceito rico, mas complexo, tá? Primeira coisa, dignidade humana pode ser entendida de maneiras diferentes, porque ela pode ser um tipo de valor, um tipo de status ou um tipo de virtude. Se é um valor, como Kant dizia, é um valor além de qualquer preço. Tá? É um valor que não tem como você comprar esse valor. Se for um tipo de status, né? Se é um tipo de status, a gente tem só porque a gente é humano. Todo ser humano tem direito a ter dignidade. É um status especial só para o ser humano. E sendo uma virtude, é uma dignidade com uma qualidade de caráter. Quando você fala que alguém é uma pessoa digna, você está analisando como se aquela pessoa é coerente eticamente, vamos dizer assim, né? Se é uma pessoa moral. Se dignidade é um valor, então respeitá-la significa proteger, promover, preservar esse valor. E aí, direitos como o direito à vida fazem sentido, porque protegem algo valioso, protegem algo valoroso. Se dignidade é um status, então respeitá-la significa reconhecer e honrar esse status. Não humilhar, não degradar, não tratar como inferior, não discriminar, não agir com preconceito. São coisas que respeitam essa dignidade enquanto status. E aqui entra uma das contribuições mais famosas da filosofia sobre dignidade, a visão de Immanuel Kant. Kant dizia que os seres humanos têm dignidade porque são fins em si mesmos, não meros meios. Você não pode usar uma pessoa só como instrumento para os seus objetivos. Você tem que respeitar a humanidade dela, você tem que respeitar a dignidade dela. Pensa assim, você pode usar uma ferramenta, um martelo, uma caneta, puramente como meio para alcançar um objetivo. Eu uso um martelo para pregar um prego na parede, eu uso uma caneta para escrever. Mas você não pode fazer isso com uma pessoa. Porque a pessoa tem um valor intrínseco a ela. Ela não é só um meio, ela é também um fim.
ela deve ser tratada como um fim. E esse valor intrínseco para Kant vem da nossa capacidade de agir moralmente, de seguir razões, de sermos autônomos. Então, a autonomia está atrelada à dignidade. Tá? Percebem como a autonomia e a dignidade se conectam? Para Kant, a dignidade vem da nossa capacidade de autonomia moral. Certo? Ou a gente tem autonomia moral, a gente tem dignidade. Tá? Lembrando, seres humanos não podem ser utilizados como meios, precisam ser vistos como fins em si mesmos. Muito bonito, né? Isso. Segunda coisa, por que os seres humanos têm dignidade, né? É uma coisa que a gente pode perguntar. Uma pergunta difícil e as respostas variam. Alguns dizem porque temos capacidades morais, conseguimos entender o certo e o errado, agir de acordo com princípios. Outros dizem porque temos racionalidade, autoconsciência, linguagem complexa, imaginação. Mas tem um problema aí. Se a dignidade humana vem de certas capacidades, então o que acontece com pessoas que, por alguma razão, não têm essas capacidades plenamente desenvolvidas? Bebês, pessoas com deficiências cognitivas severas. A resposta comum é: dignidade é um conceito de limiar. Uma vez que você atinge o limiar, uma vez que você é um ser humano, você tem dignidade plena. Não importa o quanto de racionalidade ou autonomia você tem acima desse limiar. Você não tem mais dignidade por ser mais inteligente. Você tem dignidade por ser humano, assim como todo mundo tem dignidade por ser humano. Tá? Mas isso é uma decisão normativa, não só um fato conceitual. É uma escolha que a gente faz. Tratar todos os seres humanos como iguais em dignidade, independentemente de variações individuais. Terceira coisa, o que significa respeitar a dignidade humana na prática, né? E aqui é onde dignidade se traduz em direitos humanos. Se dignidade é valor, então direitos protegem e promovem esse valor. Direito à vida, direito à integridade física, direito ao bem-estar. Se dignidade é status, então direitos garantem que esse status seja reconhecido. Não humilhar, não torturar, não escravizar, não discriminar. E aí surgem máximas práticas, tipo nunca tratar pessoas como meros meios, nunca degradar, nunca humilhar, sempre tratar as pessoas de maneiras que possam ser justificadas a elas, evitar crueldade extrema, respeitar a autonomia, dentre tantas outras coisas que a gente poderia falar como máximas práticas. E aqui rola um debate filosófico interessante, porque dignidade é um conceito muito geral e diferentes pessoas interpretam suas exigências práticas de maneiras diferentes. Alguns filósofos criticam a ideia de dignidade exatamente por isso. Dizem que é vago demais, que serve para justificar tudo e qualquer coisa. Mas outros vão responder: dignidade não é vaga, ela é plural. Ela envolve múltiplos valores: autonomia, bem-estar, igualdade, justiça. E direitos humanos são a tentativa de especificar o que dignidade exige concretamente. Então, olha só, a teoria da dignidade diz que direitos humanos existem porque os seres humanos têm um valor especial, um status especial, que exige respeito incondicional. E esse respeito se traduz em direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à não discriminação, ao tratamento justo. Bom, chegamos ao final desse episódio. O que é que a gente viu até aqui, né? A gente viu que direitos humanos se expandiram globalmente, enfrentam desafios enormes ainda hoje, de enforcement, de poder corporativo, de tensões com o neoliberalismo, de que às vezes, embora a gente fale que direitos humanos são universais, eles não são exatamente assim, né? Porque a gente não vê que as mesmas garantias dadas para um homem branco podem não ser dadas para uma mulher negra, tá? A gente viu que direitos humanos têm características definidoras, são direitos, são plurais, são universais, têm alta prioridade. E a gente viu o debate sobre onde esses direitos existem, né? Foi a coisa mais específica aqui desse episódio. Esses direitos existem na lei, em Deus, nas moralidades reais ou numa moralidade justificável. Né? O que é que justifica esses direitos humanos? A gente discutiu um pouco e mergulhamos também em duas das principais teorias filosóficas em relação a isso. A teoria da autonomia, que diz que direitos humanos
protege nossa capacidade de agir e escolher, e a teoria da dignidade, que diz que direitos derivam do valor e status especiais dos seres humanos. E o que é que fica disso tudo, né? Fica que direitos humanos não são só documentos jurídicos, respondendo a pergunta lá do início do episódio. São também ideias filosóficas profundas sobre o que significa ser humano, sobre o que nos torna dignos de respeito, sobre como devemos tratar uns aos outros. E fica também que essa discussão não é acadêmica, não é distante. Ela toca a vida de cada um de nós. Por quê? Quando a gente discute direitos humanos, a gente está discutindo quem somos, como queremos viver, que mundo queremos construir. Então, eu te convido, reflete sobre isso que a gente viu hoje. Conversa com pessoas ao seu redor sobre o que a gente viu hoje. Pergunta para você mesmo o que você acha que fundamenta direitos humanos. Autonomia, dignidade, algo mais? Comenta com a gente, traz pra gente aqui nos comentários da tua plataforma de podcast. O que é que você acha que fundamenta os direitos humanos? E lembra também que filosofia não é só pensar, né? Não é só fazer pergunta também. É responder. O que mais tem na filosofia, vamos dizer, tem muita pergunta, mas tem mais resposta do que perguntas, eu brincar, tá? A gente também precisa ter uma coerência de acordo com o que a gente pensa, né? De viver de acordo com o que a gente pensa. Eu vou deixar no link da descrição do episódio, dizendo um link sobre um texto do Rousseau, que vai falar sobre a dignidade no homem. Né? A gente viu um pouquinho sobre Kant, mas muito daquilo que Kant falou, o Rousseau já estava conversando antes. Tá? Ele tem um discurso sobre as origens das desigualdades entre os homens. E seria bem interessante caso vocês queiram complementar aquilo que a gente discutiu por aqui. Tá? Obrigadão por ter acompanhado até aqui e até o nosso próximo episódio. Nossa filosófica, filosofia como arte de viver.